Esse daqui é uma coisa interessante. Esse exame é uma tomografia funcional. Tá? Essa é uma paciente que eu encaminhei para os Estados Unidos. Na época não havia no Brasil esses exames. Tá? Então, o que acontece? Esse exame ele detecta as áreas do cérebro que a pessoa está usando. E aí, o que significa isso? Significa o seguinte, para fazer esse exame, você injeta uma substância no sangue da pessoa. E essa substância, ela vai chegar no cérebro, e as áreas do cérebro que você está usando, elas têm as artérias dilatadas. E essa substância vai aparecer com o aumento da circulação sanguínea aqui em vermelho. Tá? O que houve com a engenharia biomédica que construiu esse tipo de abordagem diagnóstica? Houve o seguinte, antigamente a ideia que se tinha é que o ato de pensar, de imaginar, eram realidades virtuais. Isso é imaginação sua, isso é imaginação, não é nada, é só imaginação. Só que é o seguinte, quando você imagina, você vai aumentar a circulação no cérebro da área que você está usando. Por exemplo, teve um grupo lá na Bélgica que começou a estudar pacientes que estavam em morte cerebral, estavam em coma há anos, inconscientes. E eles fizeram o seguinte, um dos pacientes fora jogador de tênis. Então, eles fizeram o seguinte, eles pegaram um tenista, para jogar tênis por 1 hora. Logo depois do jogo, colocaram esse tenista no aparelho desse e detectaram um tipo de padrão da circulação. Vamos supor, hipoteticamente, que fosse esse. Esse é o padrão do tenista, hipoteticamente. Tá. Aí eles pegaram e colocaram no mesmo aparelho um paciente que fora jogador de tênis, mas que estava num estado cataplético, não é? E falaram para ele, sem mesmo saber se ele estava ouvindo ou não, porque ele não se mexe, não se relaciona, nem nada, há anos, não é? Está em estado vegetativo, não é? E falaram para ele, meu amigo, você foi jogador de tênis. Nós vamos fazer um exame, mas nós precisamos que você, por 1 hora, imagine que você esteja jogando tênis. Puseram no aparelho e deu igual. Qual foi a imensa descoberta da medicina? Que a imaginação provoca no cérebro o mesmo padrão da atitude. Fui claro na... Isso é uma descoberta incrível. Se nós soubermos disso, já não precisa mais do curso do dia inteiro. Por quê? Porque significa que aquilo que eu alimentar na minha mente constrói no meu cérebro. E o que constrói no meu cérebro me capacita ou tira a minha capacidade. Por exemplo, vamos supor que eu gosto de ficar articulando assim. Viu o que fulano de tal fez? Olha o que ele fez, está vendo? Mereceu. Não sei o quê, eu vou falar. E pega e começa a fazer fofoca. Eu não sei se existe aqui em Portugal esse tipo de comportamento. Né? Você sabe que quando, depois da passagem do Cristo, a casa de Pedro, que era o centro deles, né, entrou numa crise sem tamanho. E eles se reuniram para discutir a crise. E eles verificaram o seguinte, eles não tinham problemas econômicos, estava tendo uma fartura de doações e etc e tal.
Eles não tinham problema de logística, estavam muito bem e tal. Qual era o problema? Que o serviço estava se desestruturando completamente, ninguém se entendia mais e etc. E aí eles fizeram uma sessão. Você concorda que uma sessão mediúnica, lá na casa de Pedro, com o Tiago, não é? Com Pedro, com os apóstolos ali, quem que você acha que manifesta? Quem que você acha? Eu acho que Jesus Cristo, né? Foi o que aconteceu. Jesus Cristo se manifesta e vai dizer para eles o seguinte, que estava faltando no centro ali a caridade da língua. Que não se dissesse aquilo que não gostaria que dissesse de você. E, tendo a caridade da língua, o centro se organizaria, e foi o que aconteceu.